Olá, daqui a alguns instantes estarei recebendo aqui a minha neta. Ela tem autismo e eu gostaria de gastar um tempinho para falar sobre esse assunto. A maioria da nossa sociedade classifica pessoas assim como pessoas deficientes. Eu não concordo muito com essa perspectiva. Vou usar aqui como referência um episódio bíblico. Moisés, quando foi enviado a Faraó, ele alega que não tinha condições de ir porque tinha a língua pesada, ele tinha dificuldade de fala. E Deus então dá uma resposta para ele, dizendo assim: Moisés, eu fiz o mudo, eu fiz o surdo, eu fiz o coxo, eu fiz. Esta foi a resposta de Deus. Então essas pessoas não são deficientes, essas pessoas não têm debilidades, elas só são diferentes. Elas são diferentes porque, de acordo com Deus, Ele mesmo criou assim. Você não acredita em Deus? Tudo bem. Mas o fato é que as pessoas que são diferentes, elas são. E não precisam de nenhuma justificativa, ainda que eu não usasse a Bíblia para justificar o fato. Porque a grande arrogância que nós vivemos é que as pessoas que se dizem normais, a sociedade traçou um perfil de pessoas normais e parece que as outras são intrusas nesse mundo. E esse é o problema. Nenhuma pessoa é intrusa nesse mundo, desde que ela exista, que ela esteja sobre o mesmo espaço que nós, elas têm os mesmos direitos. Elas são pessoas como nós. Têm direitos a estar onde nós estamos, a fazer as coisas que fazemos, e nós não respeitamos isso. Nós nos achamos perfeitos ou normais, e as pessoas que não são como nós, anormais. Então, eu acredito que precisamos mudar a nossa maneira de lidar com esses assuntos. Não é uma mudança apenas retórica, né? Uma mudança de palavras, porque a sociedade está se enchendo com essas mudanças de palavras. Acha que mudar os termos vai mudar as situações ou as condições. Isso não muda nada. Se torna, na verdade, uma grande hipocrisia. A coisa se torna real quando eu não preciso me referir à pessoa como uma pessoa coitadinha, sofredora, quando eu lido com ela de igual para igual. Eu não vejo nela uma deficiência, eu vejo apenas uma diferença. Assim como eu tenho o cabelo como tenho, a barba branca hoje, o meu peso, todas as pessoas têm essas características, e essas características variam de pessoa para pessoa e é absolutamente normal. Então eu não tenho que olhar para aquela pessoa como se fosse uma alteração do normal, porque não existe normal. Eu não me lembro do escritor que já havia dito isso, né? Olhando de perto, ninguém é normal. E a gente tem essa mania de estabelecer normais e anormais. Então, não há anormais, são apenas pessoas diferentes da maioria. E essa maioria parece normal porque se classificou como maioria, né? Mas eles não são normais. Se você olhar de perto, todos têm seus defeitos, todos têm as suas características, não são defeitos, são características diferentes. Assim como aconteceu com a música, nós temos um recurso musical que no passado se chamava dissonância, mas que atualmente resolveu-se por adorno, porque no passado considerava-se que esse tipo de som era agressivo e estranho. Hoje em dia se considera esse tipo de som apenas um adorno, um enfeite, né? Então as pessoas têm enfeites também diferentes. Pessoas que são diferentes na sua constituição não são pessoas que não tenham direito de estar nos mesmos lugares. E nós deveríamos vê-las como normais e dar a elas direitos de pessoas como todas as outras e respeitá-las como todas as outras. Esse é o meu recado para hoje e eu gostaria que vocês pudessem estar pensando sobre isso. Deus abençoe a todos nós e que possamos progredir em relação a uma vida saudável entre todos nós. Abraços.
Uai, seu app de vídeos curtos.